O tema que nós vamos falar hoje é um tema assim que estava me incomodando há muito tempo. Eu acho que eu falei algumas vezes aqui, mas não assim tão profundamente. Mas esses dias o Harold Walker pregou sobre esse tema e ele falou de um livro que ele leu e que assim, queimou muito no coração dele. Eu comprei esse livro e também queimou no meu coração e na verdade deu voz para a angústia que eu tinha. E o nosso tema, nós estamos falando na verdade sobre o reino de Deus, né? Então o reino de Deus, a plenitude dele vai ser quando Jesus voltar. E ele vai se assentar no trono em Jerusalém e vai reinar sobre toda a terra. Esse é o reino de Deus, e nós vamos estar em corpos glorificados reinando com ele. Esse é o reino. Tudo vai ser perfeito, a natureza vai ser restaurada, as nações vão ser restauradas. E enfim, vai ser uma coisa maravilhosa. Mas também a Bíblia nos ensina que nós podemos trazer para agora o reino de Deus na terra. Nós podemos manifestar hoje os poderes do reino vindouro, amém, irmãos? Agora, a condição essencial para manifestar o reino é a fé. Então, eu vou falar da fé do reino de Deus, né? Se você estiver anotando, você pode a palavra de o mistério da fé, ou o mistério da fé do reino, ou a fé do reino de Deus. Cada um é livre para dar um título que quiser, desde que não saia desses. Então, falar do reino de Deus é importante falar de fé, porque a fé é o que materializa, é o que traz a existência. Deus só age por meio da fé naqueles que ouvem a sua palavra. Mas no corpo de Cristo tem um monte também de ideias erradas a respeito da fé bíblica. E essas ideias vão ganhando o inconsciente coletivo, e para muita gente vai ficando normal. É isso aí, é isso, fé é isso, e às vezes não é. E eu quero te desafiar essa noite. Sabe, ao ouvir essa palavra, pergunte para Deus quantos por cento eu estou praticando a fé do jeito certo e quantos por cento eu estou praticando errado. Será que é 100% errado? Será que é 100% certo? Será que Deus pode mudar alguma coisa na sua fé? Né? E de fato a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé não tem relacionamento com Deus e muito menos reino de Deus manifesto. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar essa noite assim, eu gosto sempre de ler todos os versículos bíblicos que eu falo. Hoje não vai dar tempo, então eu vou citando, nem vou abrir. Se o irmão ali for mais rápido que eu, ele pode ir colocando os versículos na tela. Mas amanhã os irmãos vão receber no grupo os devocionais de cada dia. Eu separei 5 devocionais para a gente meditar um dia por semana. E acredite-me, se você levar isso a sério, é um curso expresso de fé. Isso eu posso garantir. Então, primeiro texto, Marcos 11, 22, 23, diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, salientar é que quando diz assim, tendes fé em Deus, no original é um pouco diferente. Ele diz, tendes a fé de Deus. Então, existe uma fé
que é mais uma crendice, que é mais acreditar ou achar que está acreditando, é mais um processo mental. E existe a fé de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, fé é algo de Deus para nós. E deixa eu te dar uma frase aqui, né? Se o Vieira que gosta de anotar. Aliás, é muito difícil pregar quando tem alguém que você acha que é um super gigante na fé ouvindo. Mas, de qualquer forma, eu me sinto muito honrado. Mas anote essa frase: fé é quando Deus comunica graça no nosso espírito. Isso é fé. Outra coisa não é fé. Então, primeiro aspecto é: tendes a fé de Deus. E eu quero ler também Mateus 13. Nós estamos falando do reino de Deus, não tem como não analisar as parábolas a respeito do reino, né? Então Jesus disse assim, verso 31, Mateus 13: outra lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então ele fala que o reino de Deus é o quê? Semelhante a um grão de mostarda. Então ele estabelece um paralelo, um princípio, e quando você olha para o reino de Deus, ele tem que ser parecido com isso, é ou não é? E aí quando você pega Mateus 17... verso 20, Jesus diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. É aquele episódio que eles não conseguiram expulsar um demônio, né? Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, fala fé como um grão de mostarda. Você já viu que não está escrito fé do tamanho de um grão de mostarda, mas fé como um grão de mostarda? Direis este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então Jesus fala assim, que nós temos que ter fé como o grão de mostarda, mas no primeiro versículo que nós lemos, ele estabelece que o grão de mostarda, o princípio é que ele começa pequeno, mas se ele é cuidado, se ele é protegido, se ele é nutrido, cresce e se torna gigante. Então, fé como o grão de mostarda é a fé que traz o reino de Deus, mas Deus não quer que você tenha uma fé tão pequenina como o grão de mostarda. Quando você se converte, sim, você tem essa fé pequena, mas à medida que você caminha em Deus, espera-se que essa fé cresça, espera-se que você cresça de glória em glória. Amém, irmãos? Então, outro aspecto que eu quero falar é que a fé é um dom de Deus. Então, muito embora a Bíblia esteja o tempo todo falando, tendes fé, exortando a fé, nos chamando para a fé, eu não sou capaz de produzir fé com os meus esforços próprios. E aí é que começa a entrar o que há de errado hoje na igreja, né? Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pensar além do que convém de mim mesmo é o quê? Prepotência, arrogância, né? Com moderação, segundo o quê? Segundo a medida de fé que Deus repartiu. Então, cada um de nós tem uma porção de fé quando se converte. Quando você se converte, Deus dá isso para você. É o kit do nascido de novo. Deus, lá no kit vem uma medida de fé.
Então Deus dá a cada um. Não tem ninguém aqui no nosso meio, não tem ninguém na igreja ao redor do mundo que nasceu de novo e não tem fé absolutamente, porque Deus deu. Mas deixa eu te falar, essa fé que Deus te deu, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus quer que ela cresça em você. Deus quer te dar mais fé, Deus quer produzir mais e te levar a caminhar de glória em glória. Só que muitas das vezes, irmãos, é aqui que começa a entrar, eu não quero dizer essa palavra, mas eu acho que não tem outra, começa a entrar até heresias. Então, quer ver uma coisa? No mundo, existe um negócio que se chama lei da atração. Então, essa lei da atração é uma técnica que se baseia na ideia que os pensamentos e emoções estão em sintonia com o universo. A partir dessa ideia, os pensamentos criam um campo energético que atrai o mesmo tipo de energia. Então, as pessoas que seguem a lei da atração, elas querem meio que alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, supostamente com o universo, para que tudo dê certo. Então, a pessoa já acorda, olha no espelho e tem as palavras certas. Então ela diz, por exemplo, assim: eu atraio abundância e todos os dias. Eu acredito na minha capacidade de criar riquezas. O amor faz milagres em minha vida. Eu sinto amado e protegido a cada dia. Eu atraio cada vez mais felicidade em amor. Isso não parece muito assim, muitas igrejas? Ou talvez até as nossas vidas, em partes ou totalmente? Só que a gente tem a lei da atração gospel. Então a gente coloca os versos bíblicos em cima e a gente faz apenas o mental. E deixa eu te falar uma coisa: confessar a palavra tem muito valor. Eu não estou indo contra isso. Mas para que serve a confissão da palavra? Por exemplo, você acorda triste e você pensa que essa tristeza é por causa de acusação, ou então você está se sentindo rejeitado, abandonado, sozinho. Você pode pegar um texto e Jesus falando lá: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E você pode declarar aquele versículo: não, eu rejeito essa tristeza porque Jesus está comigo. Ele prometeu e Ele é fiel. E nem a morte, nem nada, nem a vida, nem os anjos, nada poderá me separar do amor de Deus. Essa é uma confissão saudável. Só que a fé verdadeira, ela é no espírito, ela não é na mente. E aí muitas das vezes a gente tranca todo o processo de obtenção da fé em questões dessas. Aí a pessoa fica lá dizendo: eu determino, eu não sei o quê, eu declaro e não sei o quê. E muitas das vezes é processo mental. E Deus não está nisso. A Bíblia fala em Romanos 10, versículo 27, os universitários aí me ajudam se eu esqueci, que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então são dois ouvir. Então você tem que ouvir a mensagem. O que é a mensagem? O logos, é tudo que está escrito. Tudo que eu estou falando aqui é logos, entra na sua mente. Mas aí lá fala assim: e o ouvir, o rema de Cristo no original. E rema no grego significa palavra que sai da boca de Cristo, o rema de Cristo. Então o Espírito Santo, à medida que eu coloco a palavra de Deus na minha mente, se eu parar só aí, eu não alcanço fé, sabe? E o pior é que muita gente segue essa lei da atração e o negócio funciona. E aí Deus está comigo. E aí se vem ensinar a palavra correta, o cara fala, retruca: não, mas funciona, eu troquei de carro, eu fiz não sei o quê, eu profetizei e aconteceu. Mas se você ler um livro chamado O Poder Latente da Alma,
que ele é como se fosse o terceiro volume do O Homem Espiritual, do Otmani, ele vai falar justamente desse poder da alma. Ele vai até monges que levitam, que movem as coisas com o poder da mente. Mas Deus não vai medir se a gente alcançou o que as nossas palavras dizem, mas se nós nos movemos no sobrenatural, se nós nos movemos pelo Espírito do Senhor. Não interessa se deu certo ou deu errado, né? Inclusive Jesus fala que naquele dia muitos vão falar: eu fiz milagres no seu nome. Aliás, esse cara que escreveu esse livro, né, que o Harold Walker lá me indicou, ele foi pastor muitos anos sem ter nascido de novo. Aí chamaram ele para um encontro, que era o encontro de batismo no Espírito Santo. Ele não conhecia nada disso e foi lá e se converteu, recebeu Jesus. Alguns dias depois ele recebeu o batismo no Espírito Santo e a partir daí ele do nada começou cruzadas de milagres, de milagres e de milagres. E ele pode na história ser colocado, ele chama Charles Price, pode ser colocado junto com Charles Finney, por exemplo, de tanto milagre que esse irmão viu. E aí ele viu coisas que deu certo, coisas que não deu certo, gente que vinha achando que tinha fé e o reino não se manifestava. E aí ele escreveu esse livro, né? Eu não estou, né, resumindo o livro, porque não daria tempo aqui, mas o livro veio muito ao encontro assim, do que eu estava angustiado, né? Então, nós fomos chamados para obter a fé verdadeira, para caminhar no sobrenatural. Então, nós temos uma porção de fé, cada um, que o nosso caminhar com Cristo vai fazer essa porção de fé aumentar. Por que vai fazer? Porque o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, amém, irmãos? E a fé tem que ser como o grão de mostarda. Ela começa pequena, você se converte e no seu kit de nascer de novo vem uma porçãozinha de fé lá. E você tem que andar com Deus para melhorar a sua fé. Então, em João 3:8, o Senhor diz assim: o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Então, a gente sabe que Jesus não falou grego, né? Muito embora o texto foi escrito em grego, mas no hebraico, vento e espírito é a mesma palavra, que é ruar. Então, quando fala o vento sopra, vento é o espírito. E o sopro do Espírito é a voz do Espírito. Então ele fala aonde ele quer. E aí é muito importante observar o tempo verbal, né? Ele sopra presente, ele sopra agora. Então diz que não se sabe de onde ele veio. Em outras palavras, não importa o passado, nem se foi passado de glória, de muitos milagres ou não, ou de incredulidade, não importa. Então ficar preocupado com o passado não vai resolver. E não importa para onde ele vai, também ficar preocupado com o futuro não vai resolver. Mas ouve-se a sua voz agora, no presente. Então, o nascido de novo ouve a voz do Espírito dentro dele. Né? Jesus diz: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Então, o Espírito Santo comunica as verdades dentro do nosso espírito humano. A gente que é mais assim carismático, mais pentecostal, a gente tem muito essa mania de eu estou sentindo de Deus, eu não estou sentindo, eu não sinto isso, não sinto aquilo. Mas a gente tem que lembrar que sentimento é na alma. A alma, ela está em contato assim com o mundo por meio do nosso corpo, porque os sentidos físicos são portas da alma. Então, Deus não é aí que Deus fala no nosso sentimento. Ele fala num lugar muito mais alto, muito mais sublime, que é o nosso espírito, a nossa consciência. É aí que Deus fala. Então é aí que Deus sopra.
Eu estou dizendo, irmãos, que a fé verdadeira, não desprezando a importância dos processos mentais, mas se você parar só aí, você não vai ter fé verdadeira. E aí, como você não alcança a fé verdadeira, sem querer, agorinha você está mais na lei da atração do que na Bíblia. E aí começa aquelas coisas de querer ganhar pelo grito, né? Eu determino, eu ordeno, né? O cara é praticamente vice-deus. Mas tudo que ele tem é um processo mental. Se ele tirar os versículos da Bíblia e colocar os mantras lá da lei do sucesso, né? Da lei lá da atração, não muda nada, porque é apenas processos mentais. Mas ele não parou para ouvir a voz, para ouvir o vento, porque quando o vento sopra dentro do seu espírito, ele sempre vai soprar a palavra de Deus. Eu já tive muitas vezes na minha vida que o Espírito Santo falou dentro de mim versículos que eu nem sabia onde estava. Isso é a voz que sai da boca dele. Quando Pedro foi andar pelas águas, ele falou assim, sobre a sua palavra. Lá no original é rema. Então, sobre a palavra que saiu da sua boca, eu vou andar sobre as águas. E talvez você possa dizer, eu não concordo, eu só concordo mesmo, a fé é a própria confissão. Mas está escrito, eu criei a lei. Então, quando você crê primeiro, quando você alcança a fé, a primeira coisa que você vai se levantar mesmo e falar com autoridade. Aquela fala já é a materialização de tudo. Mas quando você fala e ainda não alcançou a fé, e você acha que a fala é a fé, aí você morre no processo mental e não entra na sala do trono da graça. A Bíblia diz em Hebreus 4 que nós temos um sacerdote que se compadece, da nossa dor, que ele foi homem, exatamente igual a gente, ele não pecou, diz lá, mas ele sofreu todas as nossas dores. Então, quando você entra no trono da graça, trazendo a sua dor, as suas lágrimas, Jesus, a Bíblia diz ali em Hebreus 4 que ele se compadece. Ele quer soprar as palavras dentro de você, não é? E uma vez Jesus diz assim, em João 15, ele disse, eu não vos chamo mais de servos, mas chamo de amigo. Aí em seguida ele fala assim, como a Irene disse aqui, que tem que ler o versículo seguinte. No versículo seguinte ele diz assim, eu sou amigo de vocês porque as palavras que eu ouvi do meu Pai, eu declaro para vocês. Então, à medida que nós também desenvolvemos amizade com o Espírito Santo, as palavras do Pai, Ele vai declarando dentro dos nossos corações. Então você está num momento de angústia, seja por enfermidade, seja o que for, algo que você precisa de vencer pela fé. Então, ao invés de ficar só se enganando mentalmente, você entra no trono da graça, se esvazia de si mesmo, e você não sabe por quanto tempo. Às vezes eu já fui me trancar assim, de falar assim, eu só saio daqui quando eu receber uma rema no meu coração. Quando o vento de Deus, o vento do Espírito soprar dentro do meu interior. Eu só saio daqui com isso. E às vezes foi quase instantâneo, às vezes 2 horas lá trancado buscando a Deus, às vezes menos, às vezes um período grande onde parecia que tudo estava fechado e de repente acontece. Então, como que você ouve essa voz no seu interior? Como que você sabe que o Espírito Santo falou, que Ele soprou? Pode ser uma voz audível, pode ser uma voz muito suave, que você quase confunde com o seu próprio pensamento.
intuição muito forte, ou pode não ser nada disso, mas então você sente uma paz tão grande que você se levanta e sabe que está resolvido. Você tem uma conta para pagar que você não tem de onde tirar. Você está doente. Mas você se levanta e você sabe que você está curado. A paz é derramada. Isso é o vento do Espírito. Isso é o vento do Espírito. Quando a Bíblia fala a fé é a certeza das coisas que não se vê e de fato que se espera, está falando dessa fé, desse exato momento que você recebeu o sopro, o Espírito Santo soprou hoje, agora. Tanto é que palavra rema, ela é palavra que sai da boca, mas ela só serve para um contexto e para uma pessoa específica, né? Então, eu falei que é o presente, é o agora que importa. Então, a palavra presente tem uma coisa interessante sobre ela, que ela significa o tempo verbal agora, né? Ele fala, né? Ouve-se a sua voz. Então ouve quando? Agora, no presente. Agora, presente é isso. Mas lembra lá na sala de aula quando a professora, né, Vieira, ele presente, né? Então presente também quer dizer eu estou no mesmo lugar e na mesma hora. Isso é concordância com Deus. Isso é quando o seu espírito é alinhado com o Espírito de Deus, com as promessas. A fé que é dom de Deus, sabe? A fé não é só dom de Deus, mas ela, lá quando em Gálatas fala, o fruto do Espírito é amor, paz, como é que fala lá? Quem lembra de cabeça? Amor, paz, alegria e fidelidade. Eu sei que o terceiro é fidelidade. Só que se você for num dicionário de concordância, eu não lembro a palavra agora, mas vai por mim que é. A mesma palavra que é usada em todo o Novo Testamento para fé, é essa palavra que eles traduzem como fidelidade. Então, fé também é fruto do Espírito. Assim como eu não posso amar do meu jeito humano de amar, eu tenho que amar com o amor de Deus, eu tenho que crer com a fé de Deus. E aí nesse momento você vai entender que existe uma diferença entre acreditar e ter fé. Então, quantos acreditam aqui que Deus pode curar um paralítico? Deus pode curar um paralítico, mas existia um paralítico na porta do templo que Pedro viu ele lá por muito tempo. Quando Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, ele via aquele paralítico todo dia. E talvez até antes, todo dia. Talvez ele conhecia desde que ele era criança. E nem Jesus foi lá, nem ninguém. E um dia Pedro acordou, ele não acordou e quer saber, eu vou lá curar esse cara? Ele não falou isso. Ele seguindo a vida normal, o cara vem, pede esmola e de repente acende dentro dele. Dom de Deus. Não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Então, quanto mais a gente está envolvido no sobrenatural, mais isso vai se tornando constante. E aí é o momento que mais essa palavra assim, me repreende, é que eu podia aqui narrar inúmeras experiências que eu tive com esse tipo de fé, trancado no meu quarto sozinho, de ver cura, de ver provisão, assim, miraculosa, assim, né, de um dia eu não ter nada, nem para comprar pão, no outro dia ter 10 mil reais na minha conta. Né, eu posso narrar muitos milagres, né, que eu vi e posso falar, funciona desse jeito. Sabe? A hora que o Espírito Santo fala é que produz fé. E se você para nos processos mentais, você nunca vai chegar nesse lugar. Agora, então, eu queria abrir um texto aqui. Esse eu queria que o irmão colocasse, Salmo 27, versos 4 e 5. Esse texto
vai narrar qual que é de fato o processo de Deus para você alcançar essa fé, meu irmão. Porque às vezes você pode estar lá só em processos como confessar, e aí como você não alcança, você vai derrapando para a lei da atração, e aí você está tentando determinar e o negócio nunca acontece. E aí você pensa, não, mas é porque Deus não quis, pode ser que amanhã minha mente esteja mais assim aguçada, e eu vou confessar com mais força, eu vou determinar com mais energia, e aí o negócio vai. Mas olha o que esse texto diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Não tem a versão de crente aí, tipo Almeida revisada, alguma coisa assim, porque diz assim: para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, o que o salmista faz? O que ele quer mais do que tudo? Habitar na casa, e a casa não é esse prédio, a casa somos nós somos o templo. Então, fazer duas coisas: primeiro, contemplar a beleza do Senhor; segundo, meditar. E aí no verso 5, os dias da minha vida, para o quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, dois princípios que o salmista, que Davi descobriu: contemplar o Senhor e meditar. Contemplar e meditar. Então, quando eu falo de contemplar, eu estou falando de adoração, eu estou falando de eu me silenciar diante dele, sabe? De ficar em silêncio, deixar a glória dele me inundar. Eu estou falando de tudo que se refere à oração em línguas também. Nessa palavra contemplar a beleza do Senhor, são N formas de fazer, e todas elas se referem a uma vida de oração. E meditar fala da palavra. E aí o que acontece no verso 5? Pois no dia da adversidade, o verso 5 mostra a fé de verdade entrando em ação. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então percebe que esse texto, o tom dele é muito assim de triunfo, muito de vitória. O Senhor me elevará no dia da minha aflição, Ele vai me socorrer. Mas teve um princípio antes: eu quero estar na casa, eu quero contemplar a beleza do Senhor, eu quero meditar nas coisas do Senhor, meditar na palavra, até que eu crie um ambiente profético dentro do meu coração, para o Espírito Santo soprar e eu perceber o sopro dele. Porque uma coisa é ele soprar, outra coisa é eu perceber. Então, muitas vezes nós estamos nessa: Senhor, fala comigo. É igual... tem uma rádio lá que o Vieira gosta, quando eu ando com ele, é uma rádio assim, gospel, que não tem propaganda, que não tem nada, só coisa boa. Mas imagina o Vieira com o rádio desligado, fora da sintonia, e ele declarando por rádio: toca a música que eu quero, toca a rádio que eu quero. Sabe, ele pode espernear, pode bater no rádio, pode fazer de tudo, mas se ele não sintonizar, ele não vai ouvir o que ele quer. Então, muitas das vezes nós estamos: Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala. Mas o vento está soprando assim suave, e a gente não contempla, e a gente não medita. E a gente não cria também essa atmosfera dentro do nosso ser para sermos capazes de ouvi-lo. Então, é como assim, se eu falei que o presente, ele também fala de concordância, porque quando a pessoa levanta a mão, ele fala: ok, professor, eu estou aqui agora.
eu não estarei aqui amanhã, não é amanhã que eu estarei, eu estou aqui agora. O senhor pode falar aí o que o senhor tem para me ensinar, que eu estou aqui ouvindo. Né? Então, Deus tem pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus tem pensamentos e nós temos os nossos pensamentos. A Bíblia fala que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, né? Então não dá para, por mais que nosso cérebro seja assim um milhão de neurônios, de sinapses, de tudo, que seja uma coisa fantástica, não dá para comparar o nosso cérebro humano com o cérebro de Deus, amém? Então, para Deus não existe mistério. Tudo para Ele é conhecimento. Então, a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu oro em mistério. Por quê? Porque eu não sei nem o que eu estou orando. Então, isso é mistério, uma coisa que eu nem sei. Né? Mas quando eu oro com o meu entendimento, eu sei o que eu estou pensando. Então, Deus, os pensamentos de Deus, então, são mistérios para mim. Mesmo aquelas coisas que você acha óbvio, por exemplo, que você lê lá que você é filho de Deus. Ok, então tá, eu sou filho de Deus. Mas se você não teve a revelação disso no seu interior, não vai mudar nada. Então isso é, mesmo o que parece óbvio, ele é um mistério para você, até que o Espírito Santo revele dentro de você. Esse revelar é quando ele sopra. E quando ele sopra, produz fé. Quando ele fala nos nossos corações, produz fé. Então, é como se todas as palavrinhas que você lê na sua Bíblia, junto com ela vem uma caixinha. Então você entende o que você lê, mas tem essa caixinha guardada lá no seu coração. E só o Espírito Santo tem a chave. Quando ele abre, o mistério de Deus é liberado dentro do seu interior. É por isso que Paulo diz: eu oro para que vocês recebam o espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em outras coisas, um dos pontos que ele coloca é para que vocês saibam qual que é o tamanho da sua herança nos santos. Então, você não vai saber qual que é o tamanho da sua herança só lendo a Bíblia. Por mais que você leia e seja um cara inteligente, fala, não, eu entendo isso. Né? O poder que opera em mim é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas e aí? Cadê isso na minha vida? Né? Então, a revelação produz fé. O falar de Deus no nosso interior produz fé. E é essa fé que Deus quer que a gente ande. E assim, um dos problemas, muitas das vezes, que inclusive é um problema meu, é que eu já tive muitas experiências, como eu falei, mas aí, em muitos casos, eu simplesmente deixo passar. E às vezes, enquanto está tudo bem, não, estou ganhando bem, está tudo maravilhoso, minha saúde está top. Então, eu não preciso de ter uma palavra hoje dentro do meu coração. Mas Jesus fala que para viver da palavra que sai da boca de Deus, viver não é hoje, aí eu obtenho um milagre extraordinário, uma provisão para as minhas dívidas, para os meus problemas, uma cura sensacional. Mas aí eu passo 3 meses, sabe? Porque está tudo bem, eu fui curado, né? Minhas dívidas estão pagas, meu emprego top, não sei o que e tal. E não vou dando sequência nisso. Porque eu não preciso. E aí a gente cai num lugar comum. E quando a gente vê, a gente está andando no natural. Andar em fé sobre o natural. E Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E aí, quando ele vai embora, ele diz a respeito do Espírito Santo: ele
Ele vos lembrará de todas as coisas, Ele vos ensinará no caminho da verdade. Então, Jesus falou que o Espírito Santo seria esse ajudador, sabe, esse consolador, esse advogado, esse amigo, que a partir de agora, Ele que vai declarar, né, as verdades de Deus no nosso coração, produzindo fé e produzindo sobrenatural. Então, eu quero te desafiar, sabe, como que está a sua prática de fé? Porque quanto mais tudo bem que você está, mais fácil é de delegar a sua fé só para um processo mental. E aí você fala, eu determino, mas você não tem nem assim convicção disso que você está tentando determinar. Sabe, porque falta a intimidade com Ele, falta o ouvir a voz. Por isso que, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus como sumo sacerdote, que Ele se compadece das nossas dores, lá fala assim, para entrar no trono da graça. Então, no trono da graça é o lugar onde Jesus vai se compadecer de nós, onde Ele vai se compadecer de nós. E é interessante que em Apocalipse, nas cartas, uma das cartas, Jesus diz para uma das igrejas, você diz que você é pobre, mas você é rico. E para a igreja de Laodiceia, ele diz, você diz, eu sou rico e é bastardo, mas nem vê que é pobre, cego e nu. Esse irmão, Charles Price, ele falou de uma irmã que ela andava numa cadeira de rodas, e aí um dia, ela já tinha ouvido muito a palavra do Senhor, e um dia o Espírito Santo fé genuína no coração dela, e ela foi numa das reuniões lá, que ele ministrava cura, e ela estava assim com uma convicção tão profunda assim de Deus, sabe, com a palavra no coração, que nesse dia alguém numa caminhonete, porque a cadeira de roda dela era especial, era muito grande e tal, não ia num carro comum, e ela falou para a pessoa, pode levar isso daqui que eu nunca mais vou precisar disso. E de fato ela foi curada, e foi assim um grande reboliço e tal, e outras pessoas começaram a ouvir disso. E aí, um dia, uma outra irmã também mandou jogar a cadeira fora, e ficou deitada na cama, e ligou e pediu para que esses irmãos fossem lá orar por ela. E ela não foi curada. Então, nenhuma das duas tinha mais a cadeira de roda, mas uma foi para casa andando e a outra ficou na cama. Então, se a fé materializa o reino de Deus, você pode materializar ou não. E é isso que eu estou te falando. Processos mentais ou fé. Sabe? Lei da atração ou intimidade com o Espírito Santo. Mover no natural ou se mover em Cristo, em Jesus, no sobrenatural. Esse que é o desafio. É aí que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dom de Deus, não vem de vós, e você tem uma medida de fé. E Deus quer te ensinar a entrar no sobrenatural para viver, para usufruir, para experienciar essa vida abundante, que nada mais é do que o falar do Espírito Santo dentro do seu interior. Queria abrir o último versículo, Salmo 25:14, projeta aí, irmão. Então, eu estava falando aqui, uma das igrejas dizia, eu sou pobre, e aí Jesus disse para ela, você não é pobre, você é rico. Outra igreja, Laodiceia, acho que a primeira é Sardes. Outra igreja, Jesus disse para ela, você está dizendo aí no seu coração, eu sou rico e abastado. Mas você nem vê que você é pobre, cego e nu. Por que ele diz que ele é rico e abastado? Porque ele olha para as promessas da Bíblia
e começa a determinar. Mas aquilo vira na cabeça dele só um processo mental. Ele não se aprofunda na intimidade com Deus para ouvir. Então ele acha assim que, pô, eu estou na nova aliança, acabou, já isso aqui é meu. Tem uma dose, isso é verdade. Só que tem esse negócio aqui, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, por mais que você tenha uma aliança, você só vai entrar na posse à medida que o Espírito Santo revelar dentro de você. Isso requer um andar com Ele, porque você não produz fé. Jesus é o autor e é o consumador da fé. Amém, irmãos? Então, Paulo diz: eu oro para que vocês tenham espírito de revelação, para vocês conheçam a aliança, para que vocês conheçam são as promessas, quais são as riquezas da sua herança, para que vocês conheçam o amor de Deus, sabe? Não num nível intelectual, mas de experimentar, de vivência. E aí, fala do mesmo revelação da aliança. Para quem que Deus dá? Para quem tem temor, para quem o ama, para quem estabelece, sabe, relacionamento com o Espírito do Senhor. Então, eu quero deixar esse desafio de você intensificar o contemplar o Senhor, sabe? Que você pratique mais a presença de Deus, porque a presença de Deus você pratica, Ele está dentro de você sempre, mas a presença manifesta, você pratica, se você quiser, através da oração, através do rendimento, do arrependimento, da entrega, de tudo, né? Então, a partir daí você contempla o Senhor, você aprende a ficar em silêncio, você busca o Senhor no seu dia a dia. E outra coisa, a palavra, que é a palavra de Cristo, e aí no original é logos, não é rema, porque você não produz o rema, mas você consegue, o que está escrito você consegue enfiar dentro da sua mente, ninguém consegue, só você. Então você tem que ler a palavra, ouvir pregações, né, amanhã mesmo vai chegar no grupo lá, os devocionais diários, né? Aquilo lá foi feito com muito carinho para você seguir, mas só você pode definir se você vai seguir ou não. E aí todos os dias lê os textos, medita, contempla o Senhor, especialmente em face assim da provação que você está passando, da dificuldade, da luta, da angústia. E aí à medida que você desenvolve essa intimidade com Deus, você vai ver que Deus vai te colocar sobre uma rocha, Deus vai te encher de alegria, Deus vai remover a angústia do seu coração, e Ele vai te dar um negócio, uma fé que Ele que coloca, Ele que planta dentro de você, por meio desse soprar do Espírito Santo. Nessa hora você tem a certeza das coisas que você não se vê, só nessa hora. Amém, irmãos? Então, eu queria que a gente ficasse de pé, vamos orar sobre isso. Queria chamar também os irmãos do louvor. A Bíblia diz: ai daquele que se estriba no próprio entendimento. Então, quando a sua fé é apenas uma questão de entendimento, por mais que você confesse a palavra, e eu falei o jeito certo de confessar, né, porque a Bíblia fala que nós temos armas espirituais poderosas em Deus, para quê? Para anular os sofismas, para apagar os dardos inflamados do diabo, e para quê? Para levar a mente cativa à obediência. A confissão da palavra é uma dessas armas, que deve ser feito para esse propósito, mas você sempre se humilhando na presença de Deus, sabe, se esvaziando para perceber o vento suave do Espírito Santo falando com você. Então, eu queria te perguntar, o quanto você tem feito isso, ou o quanto a sua fé se baseia apenas em processos mentais? Sabe, aquilo que se baseia
Coloque na cruz agora aquilo que é somente, aquilo que é só confissão vazia, aquilo que é só igual a lei da atração. Coloque na cruz agora e fale: Senhor, eu quero viver pela palavra que sai da sua boca. Eu quero viver dentro do teu espírito. Eu quero todos os dias, assim como eu tomo café da manhã, assim como eu almoço, assim como eu janto, e eu vivo por esse alimento que eu como, eu também quero viver pela palavra que sai da sua boca. Eu não quero ter, sabe, Deus, uma vez ou outra, eu não quero ter essa palavra que sai da sua boca a cada 3 meses. Eu não quero morrer de inanição. Eu não quero, porque eu estou morrendo de inanição, e aí eu entro em processos mentais, eu entro até na lei da atração e vou achando isso normal, mas eu esqueço do Senhor, esqueço do seu falar. Ó Deus, Pai, eu quero me arrepender de tudo que é apenas mente, de tudo que é apenas vazio da tua glória, mas eu quero, Pai, contemplar face do Senhor. Eu quero crescer de glória em glória, de fé em fé. Eu quero ter a fé do reino de Deus, aquela fé que é como um grão de mostarda. Eu quero aprender a nutrir a minha fé com a contemplação, com a adoração, com o louvor, com o esvaziar de mim mesmo, com o silêncio da minha alma na tua presença. Oh Pai, eu quero nutrir a minha fé com a palavra do Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra, compartilhando a palavra com os meus irmãos, nos enriquecendo uns aos outros, nos ensinando uns aos outros. Oh Deus, eu quero, Pai, ter um estilo de vida natural. Eu quero ver o teu reino se manifestando. Eu quero ver os enfermos sendo curados. Eu quero ver milagres, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu quero ver o agir do Senhor. Oh Pai, pela fé que é semelhante ao grão de mostarda, pela fé que eu tenho coragem de nutrir, de guardar, de proteger. Oh, aleluia, Deus, eu quero me arrepender. Oh Pai, das vezes que eu fui arrogante, oh Pai, com a minha fé, e tentei pensar de mim além do que convém. Oh Deus, além da medida da fé, muitas vezes, Pai, eu, em vez de ir para a tua presença, de ir para os teus pés, para que minha fé aumente em ti, eu confiei no meu intelecto e no meu intelecto, e tantas frustrações, Pai, mas eu quero me voltar para ti, Pai. Oh Pai, para o recôndito da tua presença, Pai, para o esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor: tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. O vento do Espírito sopra sobre nós, meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, eu quero, Pai, eu quero, Deus, ver o teu reino. Eu quero ver o teu reino. Então eu abraço a fé que é igual ao teu reino, que é igual ao grão de mostarda. Eu quero ver, ó Deus, eu quero ver a tua glória, o teu reino, Pai, pela fé, Pai. Eu quero que minha fé cresça. Eu quero que diariamente eu ouça, eu perceba o vento do teu Espírito. Oh Pai, e essas caixinhas do mistério de Deus vão sendo desvendadas, abertas dentro do meu interior, Pai. E que, oh Pai, somente do Senhor seja toda a glória, toda a honra.